Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, indicam que o Brasil teve a criação de 155 mil novos postos de trabalho em janeiro, após um fechamento de 265 mil vagas em dezembro de 2021. Para analisar esses dados, nós vamos conversar agora com o supervisor técnico do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vitor, que análise a gente pode fazer desses dados? A criação de emprego segue patinando no Brasil? Então, Rodrigo, a gente tem um efeito que é da sazonalidade, né? Então, nós tivemos um saldo negativo em dezembro e agora em janeiro a gente volta a ter um saldo positivo, né? Então, as admissões superaram os desligamentos em 150 mil, né, novos empregos, novos postos de trabalho. Porém, esse resultado ele veio abaixo do que era esperado, né? Então, se a gente for comparar com janeiro de 2021, a gente tem um resultado pior agora em janeiro de 2022, né? Então, o que a gente observa é uma desaceleração da geração de empregos formais no setor privado registrados, né, pelo CAGED. Isso é resultado de alguns fatores, né? Um deles, que a gente pode mencionar, é o fim do programa de manutenção do emprego, né? Aquele programa que ficou conhecido como BEM, que previa suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada de trabalho com redução de salário e o pagamento de um benefício por parte do governo, e estabelecia que o trabalhador ficava sem poder ser demitido durante o período em que recebia esse benefício e mais um período adicional equivalente a esse mesmo período, né? Então, esse programa, ele, de certa forma, freou as demissões, né? Então, na medida em que se encerra esse período de garantia de emprego, a gente tem um aumento das demissões, né? Um outro fator que a gente observou em janeiro de 2022 foi essa alta, né, do número de casos de Covid, né, sobretudo com a ascensão dessa variante Ômicron, né? Então, também o pico se deu ali no mês de janeiro, né? E o terceiro fator é a desaceleração da atividade econômica, né? Então, nós estamos vendo, né, as expectativas, as projeções de crescimento do PIB para 2022 sendo revistas para baixo, né? Então, a gente tem aí uma perspectiva de manutenção da inflação em patamares elevados, né? E um crescimento menor do PIB, né? Então, isso se deve a esse ciclo, né, de alta da taxa de juros, né? Então, com a diminuição da renda, o encarecimento do crédito, a gente tem uma atividade econômica menos promissora para 2022, e isso faz com que as empresas contratem menos, né? Então, a gente pode destacar aí esses três fatores, né? Um outro dado importante que o CAGED nos traz é que houve uma queda
do salário médio em janeiro de 2022, quando a gente compara com janeiro de 2021. Né? Então, o salário médio dos contratados, agora em janeiro, ficou em R$ 1.920, né? E em janeiro de 2021 tinha ficado em R$ 1.944. Então, aqui também a gente é um dado negativo, né, que mostra, primeiro, um salário médio muito abaixo, né, não chega nem muito baixo, né, não chega nem a 2 salários mínimos. E segundo, é uma queda desse salário médio, né, que está relacionado a essa alta inflacionária e esse baixo crescimento econômico que a gente está vivenciando. E esse dado que você aponta agora, Vitor, da questão da queda do salário, também tem a ver um pouco com a informalidade dos trabalhadores, né? A gente viu um dado aqui também que diz que os empregos formais com carteira assinada caíram de 41,5 milhões em novembro para 40 milhões e 800 mil em janeiro, né? Isso mostra que a criação de empregos, apesar de ter esse saldo aí positivo, é mais de trabalhadores precarizados, né? Que consequência que isso traz para os trabalhadores e para a economia? Então, Rodrigo, esses dados que a gente está comentando, eles são os dados do CAGED, né? No CAGED estão os registros dos empregos formais no setor privado, né? Então, como você bem disse, a gente observa que em dezembro houve um saldo negativo, né? O que se explica pela sazonalidade, pelos desligamentos depois do fim de ano, né? Então tem muito contrato temporário nessa época do fim do ano, e agora em janeiro já houve um saldo positivo com alguma retomada das contratações, mas não em quantidade suficiente para voltar aos patamares de novembro. Mas quando a gente olha também a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, que capta não só o emprego formal, mas também os informais, né? Uma pesquisa que capta todo o mercado de trabalho, aí a gente vai observar isso que você falou, né? Um crescimento das ocupações informais, né? Das ocupações por conta própria, né? Das ocupações sem a proteção social e trabalhista, né? Sem a garantia de direitos. E a gente observa também na PNAD a manutenção de uma taxa de desemprego bastante elevada, né? Então, os dados do trimestre encerrado em dezembro de 2021, que são os últimos dados disponíveis, indicavam uma taxa ali de 11,1%, né, de desemprego, o que corresponde a mais de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, procurando emprego de forma ativa, né? Então, são desempregados que estão em busca de uma nova ocupação. Nesse número, a gente não está incluindo os trabalhadores subocupados, né, que são aqueles que fizeram algum bico no último período, e nem os trabalhadores desalentados, né, que são aqueles que perderam a esperança de encontrar uma nova ocupação. E a gente sabe que tem muito trabalhador que ele está desalentado, porque, inclusive, não tem nem recursos, né, materiais, financeiros, para seguir na busca por um novo emprego, né? Então, a gente tem muito trabalhador que não tem recurso sequer para pegar um ônibus para ir procurar um emprego, né? Então, essa é uma realidade que a gente está vendo
aumentar no Brasil nesses últimos anos. É muito séria mesmo a situação do trabalhador e a gente espera aí que mais para frente, né, depois das eleições, a gente consiga ter um cenário melhor, né, Vitor? Quero agradecer a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Conversamos aqui com o supervisor técnico do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.